Só alegria, beleza pura, aqui é o Luiz Nas mais uma vez e hoje vamos fazer um vídeo extremamente horroroso, um vídeo especial aí de Natal, um vídeo sobre Drácula. Vlad III nasceu em 1431 na Transilvânia, porém ele não permaneceu na Transilvânia, né? A cultura pop aí sempre ligou a figura do Drácula à Transilvânia, porém a gente sabe aí que ele somente nasceu lá, ele ficou pouco tempo, mas o seu governo aí se consistiu na região do sul da Romênia, na região da Valáquia. Vlad III aí era filho de uma linhagem nobre, era filho lá do nobre Vlad II, que era conhecido como Dracul, né? Dracul aí era uma seita dentro da Igreja Católica ali, que era os responsáveis por proteger aí o cristianismo aí das invasões turcas, né? Porque nesse período aí no século XV, ali na região da Romênia, você tinha os turcos ali batendo na porta ali, querendo adentrar o território, né? E o Vlad II, pai aí do que vai ser conhecido mais tarde como Conde Drácula, ele era um Dracul. Dracul seria um filho do dragão, ele era um dragão, ele era um protetor do cristianismo naquela região, né? Então por isso que em romeno vem Dracul, que seria dragão, né? Mas tem algumas linhas aí que trabalham aí com o romeno mais atual que podem ligar aí a palavra Dracul também a demônio. E o Drácula, que vai ser o filho dele, o Vlad III, ele vem de Dracula, que seria o filho do dragão ou o filho do capeta, né? Mas a gente vai ficar aqui com a versão mais aceita aí, que seria filho do dragão, né? Para aliviar um pouco a tensão ali na fronteira e a treta entre romenos ali, né, o povo ali da Valáquia com os otomanos, né, houve aí uma espécie de acordo entre Vlad II e o governante do Império Otomano, que era uma espécie de acordo de paz, e nesse acordo de paz aí, o Vlad III, que era o filho ainda jovem, pequenininho, se eu não me engano aí com cerca de 7 anos de idade, ele foi entregue ao Império Otomano aí para selar esse acordo de paz, ou seja, o Vlad, o pai, iria parar de atacar os otomanos iam parar de atacar o Vlad, e para selar esse acordo aí, ele entregou o seu filho aí, com uma espécie de acordo de honra, é uma coisa que hoje é praticamente inconcebível, mas ali naquele período da Idade Média era uma coisa que era muito comum selar acordos de paz dessa maneira, né? Era muito comum entre a nobreza também trocar princesas, né? Trocar filhas, filhos. Então isso era uma coisa que era hoje em dia pode ser considerado um absurdo, mas naquela época era absolutamente normal. Então Vlad III e seu irmão Radu, né, que era um pouco mais velho que ele, foram entregues aí ao Império Otomano, ao Sultão Murad II, né, nessa expectativa aí de selar um acordo de paz que durante muito tempo resolveu ali o problema entre os romenos e os otomanos. E é nesse período aí que o Vlad III, que era até então pequenino Vlad, ele entrou em contato com a cultura turca, né? Ele não era um preso comum, ele era mais ou menos um preso da Lava Jato aí, né? Ele estava preso ali, tinha um belo tratamento, afinal ele era filho de um nobre também, né? Então não era aquele preso jogado numa prisão comum. E ali ele aprendeu a falar o turco, ele entrou em contatos, durante toda essa estadia que ele permaneceu ali entre os otomanos, ele foi aí nutrindo essa cultura do ódio que ele sentia por essa civilização, mas ao mesmo tempo ele foi agregando conhecimento, até porque conhecimento ele tem que ser agregado. E uma das coisas que o Vlad III, né, no caso o filho, entrou em contato ali foi com um processo de empalamento, né, que eu vou falar mais à frente aí, que acabou de virando aí uma das técnicas favoritas aí do Vlad, né, do pequeno Vlad. Olha que terrível. Em 1448, aí, o Vlad pai, né, o Vlad II, acabou sendo assassinado aí por membros da nobreza da própria região da Valáquia, ali, né, ou seja, um tentando dar golpe no outro. E com isso acabou o acordo de paz entre ele, os romenos e os turcos. E o que aconteceu? Os turcos, ali, os otomanos, decidiram ali então libertar essas duas crianças e deram a oportunidade delas ou de permanecer entre os turcos, entre os otomanos, ou de voltar para a região da casa deles, uma vez que já não havia mais necessidade de ficar com aquelas crianças. Então o que acontece? Radu, que era o mais velho, ele decidiu permanecer entre os otomanos, ele vai ter até um papel mais importante à frente, e o Vlad III ele decidiu retornar para a região da Valáquia, né, já voltando aí com aquele sentimento de ódio nutrido, querendo vingança aí pela morte aí de seu pai.
Vlad III retornou à Romênia com os pés na porta, né? Então ele se aliou ali a alguns antigos nobres aliados de seu pai, ele promoveu várias guerras e retomou aí a região da Valáquia, acabou se tornando governante da Valáquia em 1456, né? Então aí ele acabou meio que vingando, né? Melhor dizer assim, a morte aí de seu pai. E aí a gente não sabe até onde é lenda, até onde é uma versão histórica fiel, mas há um relato em que ele havia promovido um banquete, né? E nesse banquete ele reuniu-lhe toda a nobreza romena, e a ideia desse banquete será um acordo de paz até mesmo entre os inimigos ali, para fazer aquela região sul da Romênia, para fazer a Valáquia um lugar de paz, com o mínimo de paz para poder prosperar. E durante esse banquete, o que ele teria feito? Ele teria mandado os soldados fecharem, né, a sala. O que ele fez? Durante esse banquete, os que eram considerados traidores, aqueles que tinham traído seu pai, ele ordenou que os soldados ali empalassem aquelas pessoas ali mesmo no banquete, né? Então, a técnica de empalamento utilizada para ele foi o quê? Você atravessar uma estaca pelo umbigo da pessoa ou até mesmo o ânus. O empalamento é como se fosse uma estaca que é introduzida pelo ânus ou pelo umbigo, e essa estaca sai pela boca. E a ideia do empalamento é a ideia mais cruel possível, a ideia de causar medo, né? Tanto é que as pessoas eram empaladas na beira da estrada. Os romanos também faziam algo muito parecido, só que os romanos não utilizavam o empalamento, né? Mas eles utilizavam um processo de crucificação que era realmente isso, que é tocar o terror ali nos seus inimigos. Todo mundo que olhava uma cruz assim com uma pessoa pendurada ali sabia que ali é alguém que atentou contra a ordem dos romanos. E o Vlad III ele fazia exatamente isso. Então ele impediu para que empalassem as pessoas durante o banquete, ali, os traidores, enquanto os traidores eram empalados, ele estava degustando aí o seu banquete. Então ele estava meio que jantando tranquilamente, na tranquilidade, olha que bonito, enquanto as pessoas estavam sendo empaladas. Então aí que vem a associação do Vlad com a figura, né, historicamente aí, com métodos bem questionáveis, né, com métodos bem autoritários, com tortura. E aí o empalamento ele é extremamente cruel, porque a pessoa ela fica ali naquele sentimento de agonia, com aquela dor desgracenta ali durante algumas horas, ou até, pode chegar até mesmo dias. Então é algo muito complicado. E por empalar pessoas, né, Vlad III ele acabou ganhando aí uma certa fama, né? Além de ganhar fama de ruim, ele acabou sendo temido aí, tanto pelos seus aliados quanto pelos seus adversários, e acabou ganhando o título aí de Tepes, que é uma palavra romena, melhor dizendo, né? Que significa aí empalador. Então Vlad Tepes ou Vlad III era conhecido também como Vlad o Empalador. Vlad permaneceu aí no controle da Valáquia por 6 anos, né? Então ele era considerado, até hoje, né? Se você for visitar alguns pontos turísticos aí, se for para Transilvânia, você não vai achar nada disso, né? Você tem que ir para a região ali da Valáquia, que é a região onde o Vlad se concentrou ali, né? Grande parte da sua vida. Você vai ver os guias turísticos ali, eles acabam ali, eles têm uma visão mais de herói, né? Porque o Vlad Tepes, o Vlad Tepes torturou, matou, mas ele torturou e matou os otomanos, que eram inimigos da fé cristã. Então aí tem, assim, um mesmo personagem, ele pode ter 2 pontos de vista diferentes, até porque na história aí a gente sabe que não existe uma verdade absoluta. Então o Vlad Tepes, o Vlad Empalador, é óbvio que na visão dos seus inimigos, na visão talvez do restante da humanidade, ele era encarado como um assassino sádico. Mas do ponto de vista ali dos católicos ali, da fé cristã, ele era considerado um defensor da fé cristã, ele era considerado um herói na Romênia, né? Porque ele conseguiu proteger a liberdade da Romênia ali durante alguns anos. Então durante 6 anos ele governou a Valáquia, até o momento em que ele foi obrigado a se retirar da região, porque os otomanos vieram com carga total. E quem estava controlando ali os otomanos nesta invasão e na conquista do sul da Romênia? Era o Radu. O Radu era o irmão mais velho dele, que tinha ficado entre os otomanos, acabou crescendo hierarquicamente, acabou ganhando destaque e acabou também conquistando aí a região sul. Olha, cara, que família problemática essa, né?
Então, depois dessa invasão aí, o simpático Vlad Tepes III, ele teve que se refugiar, né? Ele acabou se exilando ali no Império Húngaro. E no Império Húngaro ele acabou aí, também não tinha umas relações ali muito boas ali, mas foi para onde deu para ele fugir. Ele acabou sendo preso, ele ficou preso durante 12 anos, mas é aquele famoso esquema de prisioneiro da Lava Jato, né? Então, um prisioneiro nobre, então ele teve aí diversas aí, uma série de mordomias, dizendo assim, né? Então ele conseguiu até constituir aliados, né? Tanto é que depois, quando ele voltou para conquistar a região da Valáquia, ele acabou aí conquistando também com o apoio de alguns membros aí do Império Húngaro. Então ele acabou conquistando a Valáquia e acabou retornando aí pela terceira vez, né? E aos 45 anos de idade ele acabou morrendo aí, finalmente aí, na mão aí dos turcos aí, durante uma batalha. Então ele foi um herói aí, romeno que conseguiu aí, durante muito tempo aí, preservar a liberdade ali da região da Valáquia. E os turcos, ao conquistarem, né, essa vitória, que era matar aí o famoso Vlad o Empalador, para provar que ele havia morrido, decapitaram sua cabeça e acabaram levando sua cabeça aí para expor aí entre os otomanos aí, com uma prova de que mataram aí um demônio, um canalha, um cara muito difícil aí, um grande inimigo. A sua cabeça, melhor dizendo, aí, do Vlad III, foi levada aí para a cidade de Constantinopla, que era a sede, a capital do Império Otomano. Então, para finalizar aí, vamos falar aí de algumas curiosidades aí acerca dessa figura aí tão emblemática do Vlad Empalador, né? Que era o fato de que ele nasceu na Transilvânia, mas ele não era da Transilvânia. Eu acho que essa associação que fizeram a imagem dele com a Transilvânia foi uma imagem aí que foi marcada muito pelo livro do Bram Stoker, né? Que é um escritor aí irlandês que ele acabou aí estudando durante muito tempo. Ele estudou um tempão aí, cara. Ele estudou décadas aí para criar o seu romance aí do Drácula. E ele se baseou, assim, na figura do Vlad Tepes, né? Tanto é que Drácula vem de Dracul, né? Drácula, filho do dragão, né? Que seria aí essa figura do Vlad Tepes. E ele associou o Drácula à região da Transilvânia. Hoje você vai lá, é óbvio, se você chegar lá, eles ganham muito dinheiro. O pessoal ali da Transilvânia, eles gostaram dessa associação, até porque hoje dá muito dinheiro aí por turismo. Então eles afirmam isso também, mas não, né? A prova histórica fala que ele governou a região da Valáquia. E ao contrário do que a lenda, o livro associou, né, ele com uma figura do chupador de sangue, né, até porque nessa época aí já existia ali naquela região ali da Romênia, ali, daqueles países ali, daquela região, existiam alguns mitos ali de criaturas ali que sugavam sangue, né, durante a noite, né, que também eram mortos-vivos. Então aí o Bram Stoker acabou fazendo essa associação, né? Acabou juntando uma coisa com a outra, mas o Vlad ele não tomava sangue. Talvez a cena do banquete lá tenha ganhado uma repercussão enorme, né? Pô, o cara estava comendo tranquilamente enquanto pessoas eram empaladas. Então isso também contribuiu muito para a construção desta imagem, né, de monstro. Então o Bram Stoker também ele contribuiu por essa associação, né, do Conde Drácula ao castelo de Bran na Transilvânia, mas na verdade ele não governou a Transilvânia, então ele ficava em outro castelo, na verdade é uma fortaleza de Poenari, eu não sei se é assim que se fala mesmo, mas também dane-se, não tem problema nenhum. E é nesse castelo de Poenari, nessa fortaleza em que ele permaneceu governando ali. Ele pode ter ficado alguns dias ali no castelo de Bran ali, mas não foi o castelo onde ele ficou de fato. E um dos registros lá da fortaleza de Poenari lá, é um dos primeiros registros que tem de uma esposa dele que se jogou, né, das janelas lá de umas torres lá para se matar. Então você vê como que esse Vlad Empalador ele era problemático mesmo, né? Porque uma das esposas dele preferiu a morte. Que bonito aqui o gato! Uma das esposas dele aí preferiu a morte do que viver ali uma vida desgracenta com aquele cara ali sedento de vingança, né, corrompido pelo ódio. Certo, então é isso. Espero que você tenha gostado desse especial de Natal aí, feito aí sobre uma figura bem carismática, né, bem tranquila, bem paz e amor aí, que é o Vlad o Empalador, que deu origem ao Conde Drácula, o livro de 1817. 1897, eu tava falando besteira já, se não estiver enganado. E aqui eu tenho a edição da Dark Side, que bonito, cara, que seria a primeira versão, não, é óbvio que essa não é a primeira versão, né, mas seria inspirada na primeira edição aí do romance do Bram Stoker. É um livro, é interessante até, mas ele enrola bastante, né, então tem hora que chega a ser cansativo,
que parece que as mesmas coisas acontecem durante diversas vezes, né? Mas serviu para popularizar a figura do Drácula. Essa ideia também de o Conde Drácula ele não pode sentir o crucifixo, que ele, por fato de ser um demônio, isso também não existe, até porque o Conde Drácula e o Vlad Impalador, ele era considerado um herói cristão, né? Então não tinha essa associação aí de medo aos símbolos cristãos. Fechou? Então fica aí, um abraço para todos, até a próxima.